Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Aleluia. E o texto diz o seguinte, quero convidar você a ler junto comigo, amém? Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém? Você pode se sentar. Bem, amados irmãos, a princípio nós estaríamos trazendo um estudo que trata sobre os atributos de Deus. Nós iríamos revezar nos assuntos, mas eu creio que o Senhor nos direcionou a continuarmos no estudo que trata sobre sermos igreja. Então hoje a gente vai continuar, né? Hoje, daqui em diante, nós iremos prosseguir com esse assunto, ser igreja, porque tem muitas coisas a serem abordadas. E como eu vi aqui, né, dentro daquilo que eu pude preparar, que eu preparei para nós nessa manhã, aquilo que o Senhor nos direcionou, eu creio que o assunto é muito, mas muito simples mesmo. Porém, eu tenho, dentro das observações que tenho feito, dentro daquilo que eu tenho colocado diante do Senhor, eu creio que seja de suma importância para nós. Embora esse texto que tenhamos lido, se a gente pegar todo o contexto do capítulo 12 de 1 Coríntios, a gente vai ver ali tratando sobre os dons, e a gente vai falar mais à frente, não hoje, né? A gente vai falar sobre os dons, mas eu destaquei esse texto aqui e eu quero apenas utilizar o termo que eu destaquei nele, no finalzinho do versículo que diz, são um só corpo. Então eu quero tratar disso aqui, desse pedacinho aqui, um só corpo. Ou seja, igreja, falando sobre nós, sobre aquilo que é indispensável para nós. Então, amados, o que a gente vai tratar hoje? O que é indispensável para nós como corpo, como igreja? E o assunto, como eu falei, é muito simples. Vamos tratar hoje das ordenanças do Senhor Jesus. Apenas isso que a gente vai falar hoje. E antes de adentrarmos, né, na questão das ordenanças, é importante a gente entender, é importante a gente salientar que nós estamos aqui tratando de como sermos igreja. E igreja é composta por muitos membros. E esses muitos membros formam o corpo. Mas há uma prerrogativa, há uma orientação bíblica para que nós possamos, de fato, sermos membros desse corpo. E aqui temos uma definição que diz assim: membros são aqueles que apresentam fé implícita no Evangelho e confiança sincera de coração em Cristo, como único e divino Salvador, Senhor e Salvador. Agora, o que é essa fé implícita? O que sugere, o que comunica para nós essa fé implícita? Implícita. Aquilo que não está dito, mas pode-se perceber com facilidade. Que se expressa mais por atitudes do que por palavras. Então, membros do corpo de Cristo são aqueles que apresentam essa fé. Aqueles que estão no seu ambiente de trabalho e às vezes é uma pessoa nova e chega no seu ambiente de trabalho e a pessoa bate o olho, poxa, aquela pessoa é diferente. Tem alguma coisa nela diferente. Ou você está numa fila de banco, ou você está dentro de uma condução. Na verdade, o que está transparecendo ali é o bom perfume de Cristo. É a luz, é o que está aparecendo ali, que as pessoas dizem que tem algo diferente.
É a luz do Senhor, é o brilho do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então, quem tem essa fé implícita, esse sim é, de fato, membro do corpo de Cristo. Porque nem sempre, eu vou até usar esse termo, nem sempre nós estamos, digamos, com vestimentas, né? Até uma cultura no nosso país, com vestimentas de crente, vamos dizer assim. Às vezes a gente está um pouco mais à vontade em algum lugar, está com uma bermuda, com uma camiseta, com uma camisa, está resolvendo alguma coisa, algum tipo... E às vezes você conversando com as pessoas, a pessoa vem cá, você é cristão? E essa fé implícita, é aquilo que você não precisa parar em um lugar e começar a pregar, embora seja muito válido fazer isso. Mas é isso que nós precisamos demonstrar. Porque os nossos exemplos falam muito mais alto do que as palavras. E é muito importante que cada um de nós aqui, individualmente, no nosso dia a dia, venhamos manifestar essa fé. E por falar em fé, irmãos, eu me lembrei de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muita gente às vezes acaba confundindo, achando que estar em Cristo, que ter fé é apenas trazer uma confissão com seus lábios e para por aí. Não. Existem 3 elementos que, se eu posso dizer assim, que compõem essa fé: crer, confiar e comprometer-se. Eu não posso apenas dizer que eu creio se eu não estou comprometido com o Senhor. Crer é acreditar naquilo que Deus diz. E como é que eu posso acreditar naquilo que Deus diz? Observando a poderosa palavra de Deus, guardando a palavra do Senhor na tábua do nosso coração, praticando essa palavra, para que não venhamos a pecar contra o nosso Deus. Então a primeira coisa, crer, ou seja, acreditar no que Deus diz. E o que Deus diz, onde está, qual é o parâmetro, qual é a base? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Confiar. Confiar em quê? Confiar no seu perdão das coisas que se passaram e na sua provisão para o futuro. Aleluia. E comprometer-se. Cooperar com Ele no presente em tudo quanto a sua obra requer. Ou seja, eu preciso estar comprometido, eu preciso atender às orientações que Ele deixou para nós aqui na palavra de Deus. Então, sem um desses elementos, a nossa fé é vã. Se eu tiro um desses 3 elementos aqui citados, eu não sou um membro verdadeiro no corpo de Cristo. Eu posso até estar inserido no meio dos irmãos, das pessoas, mas aos olhos de Deus eu não sou, porque vai faltar algum desses elementos. Então, essa fé implícita implica em termos fé, e essa fé implica em crermos, em confiarmos e em estarmos comprometidos com o Senhor. Isso é de suma importância para nós como igreja do Senhor. E feito isso, e estando enquadrados, vamos dizer assim, nesses aspectos, é importante nós entendermos que como igreja nós temos ordenanças a serem atendidas, a obedecermos. E a primeira ordenança para quem é membro do corpo de Cristo é o batismo. É o batismo. Aliás,
O que significa ordenança? São aqueles ritos que foram diretamente instituídos por Jesus Cristo, com ordem expressa para a sua observância e continuação, e que fazem parte da revelação do Evangelho, ao servirem como sinais dos atos divinos. E são dois: batismo e ceia do Senhor. Eu não falei que o assunto seria muito simples? Para hoje seria muito simples, mas com uma profundidade muito grandiosa. Sabe por quê, irmãos, que a gente quer falar sobre o batismo? Porque hoje tem gente que já não acredita mais no batismo. Hoje tem gente que foi envenenada por falsos mestres e já não valorizam mais o batismo. Gente que tem um entendimento distorcido a respeito do batismo nas águas. Gente que não compreende que foi uma ordem de Jesus. Ordem. Se Jesus é o nosso Senhor, o que me compete fazer quando é deixada uma ordem? Cumprir, atender. Atender ao Senhor. Batismo nas águas. O batismo nas águas é como um testemunho público da nossa fé e simboliza o começo da vida espiritual. É um sinal da obra regeneradora operada pelo Espírito Santo na vida daquele que foi redimido. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, versículos 37 e 38. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Por que nós destacamos esse texto aqui? Porque muitas pessoas, por diversos motivos, estão trocando o significado do batismo. Se a gente nota aqui no texto, eu quero separar aqui, destacar aqui um termo que foi usado pelas pessoas que estavam ouvindo Pedro pregar. Ele diz assim: que faremos, homens irmãos? E por que eles fazem essa pergunta? Porque a mensagem de Pedro foi tão contundente para as suas entranhas, para as suas almas, que eles se viram em apuros, eles se viram perdidos. E Pedro dá a instrução para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos compreender que estar em Cristo vem por meio da fé. Estar em Cristo vem por meio da fé. Fé em Jesus. Só que tem gente que acha que ao se batizar é que ele está em Cristo. E aqui a gente vê nitidamente que a primeira coisa que aconteceu com eles foi o arrependimento. A primeira coisa que aconteceu com esses homens foi eles ouvirem a mensagem do Evangelho, compreenderem o seu real estado de perdição, se arrependerem por aquilo. Tanto é que eles perguntam o que eles poderiam fazer. E depois Pedro ainda fala: se arrependam
e cada um de vós seja batizado. Ou seja, o batismo, irmãos, não é... Deixa eu ler aqui primeiro. As pessoas são batizadas não para a salvação, mas porque já foram salvas por Cristo Jesus. Tem gente que acha que, não, eu tenho que me batizar. Sim, é uma ordenança, nós precisamos atender. Mas tem gente que se batiza e some da igreja e diz, agora sim, agora eu já estou garantido. Tem gente que nunca passou pelo arrependimento de pecados. Tem gente que ainda não recebeu aquele toque de ter as suas entranhas distorcidas pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que não compreendeu ainda o seu miserável estado, mas acha que ao passar pelas águas, está tudo bem, agora eu estou salvo. E esse é um grave erro. Em primeiro lugar, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Marcos 1,15, se não me falha a memória. Jesus, deixa eu ver se eu vejo aqui. Jesus, ele diz algo. Deixa eu abrir aqui que eu... Lembrei, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus diz isso. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos nos arrepender, em primeiro lugar. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos compreender o nosso estado de miserabilidade. Nós precisamos compreender que não há nada que nós possamos fazer para sermos aceitos por Deus, mas Jesus fez na cruz do Calvário. E somente por Ele, irmãos, que nós entramos, e somente por Ele que nós estamos aqui, e somente por Ele que nós somos membros reais desse corpo. Tem muita gente que olha o batismo como, que idolatra o batismo, vamos assim dizer. Porque não, eu tenho que me batizar, e se batiza, não, agora eu estou em Deus, agora... Às vezes a pessoa fica falando assim, eu já ouvi pessoas falando, não, quando eu me batizar, eu vou orar mais, quando eu me batizar, eu vou buscar mais, quando eu me batizar, eu vou ler mais a Bíblia. Quando isso é coisa de quem é salvo, em primeiro lugar. Quando isso é coisa de quem experimentou a graça de Deus, quando a pessoa foi alcançada pela graça de Deus. Ainda que não tenha passado pelo batismo e logo em seguida ela irá ao batismo, ela já tem sede e fome de Deus. A evidência de quem foi salvo é que tem fome e sede de Deus. E a pessoa acha que passar pelo batismo é passar por um, desculpa a expressão, irmãos, por uma varinha de condão. A pessoa desce as águas e sai dali um super crente, alguém que vai fazer, se não faz antes... Sinceramente, não vai, por causa do batismo, apenas, por causa de uma visão distorcida, não vai fazer. Mas quando nós compreendemos que é algo maravilhoso, que foi uma ordem que Jesus deu, e que tem um simbolismo, e a gente vai ver aqui, a coisa fica diferente. Então, em primeiro lugar, no que diz respeito ao batismo, eu tenho que ser salvo para passar pelo batismo. Em primeiro lugar, para descer as águas, a condição para que eu desça as águas do batismo é ter sido alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. A descida às águas retrata a morte de Cristo efetuada. A imersão fala do seu sepultamento. E a emersão, ou o levantamento,
Trata da conquista do Senhor Jesus sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Tudo isso está ligado a Cristo, tudo isso tem a ver com Cristo. Mas então, por que é realizado com o convertido? Porque demonstra a sua identificação com o nosso Salvador. Ao passar pelas águas, tudo aquilo que a gente percebe ali, amados irmãos, está apontando para alguém, e não é para aquela pessoa ali. Não, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está glorificando alguém, e não é a pessoa que está ali naquele momento. Está apontando para ele, para Cristo. Está glorificando o nome dele, está demonstrando o que ele fez. E aquela pessoa que desce ali as águas e que emerge das águas, está dizendo, eu me identifico com ele, agora eu pertenço a ele, eu estou mostrando que eu já pertenço a ele. Eu estou gritando para o mundo, eu sou dele, para todo mundo ver que eu sou dele. Então significa isso. O batismo é para aquele que se converteu. Não é para a pessoa se converter ali, mas é para aquele que se converteu em Cristo Jesus. E se identifica com Ele. E que o tem como Senhor da sua vida. Aleluia. Aleluia. E qual é a mensagem que é passada, irmãos, quando a pessoa desce as águas? Cristo morreu pelo pecado, a fim de que essa pessoa morra para o pecado. É a primeira coisa. Aquele novo convertido, aquele novo ser desceu as águas. Já convertido desceu as águas. Está simbolizando o sepultamento do velho homem também, da velha criatura, daquele que outrora era inimigo de Deus, daquele que outrora não era filho de Deus. Está evidenciando isso. Quando ele é imergido sobre as águas, ele está morrendo para o mundo, morrendo para o pecado. E quando ele é levantado das águas, a mensagem é Cristo, ou melhor, a mensagem é Cristo ressuscitou dentre os mortos, a fim de que essa pessoa possa viver uma vida de justiça, para a glória de Deus Pai. Quando ele levanta, ele já levanta ali, simbolizando uma nova criatura, um novo homem. A palavra do Senhor declara, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Representa a regeneração daquela pessoa. Outrora ela estava morta, mas agora ela está viva. Aleluia. Essa experiência é descrita como uma verdadeira lavagem da alma. O pecado e a vida outrora foram lavados, levados embora. A água limpa lava o corpo. Também Deus, em união com a morte de Cristo e por meio do Espírito Santo, purifica a alma. Vejam que não é um simples rito, não é, tem um significado poderoso, profundo para cada um de nós. Não pode ser levado de qualquer maneira, não pode ser encarado como qualquer maneira, mas como algo precioso, algo que aponta para Ele, algo que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, para aquilo que Ele fez por nós, lá naquela cruz do Calvário, algo que aponta para o grandioso amor de Deus para nós. Como diz a palavra, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Aleluia! Está apontando para o sacrifício dele, está apontando para o amor de Deus por nós. Aleluia! Aleluia! Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28, por favor, abra comigo. E diz o seguinte, leia comigo, por favor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! Todos nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia! Então, se há alguém aqui que precisa passar pelas águas, alguém que tenha se convertido e que precisa passar pelas águas, não hesite em fazer isso. Obedeça. Obedeça. Porém, existem barreiras que impedem essa pessoa de obedecer, por incrível que pareça. E essa barreira se chama pecado. Quando eu era militar, quando eu recebi uma ordem, ou quando o pastor dá uma orientação, a gente procura fazer o mais rápido possível. Por conta da submissão, do temor. E o mais incrível é que, apesar dessa ordem de Jesus, para todo aquele que é salvo nele, de adentrar pelo batismo, ainda há irmãos, ainda há pessoas resistindo a essa ordem. Isso é muito grave. E muitas das vezes é por causa do pecado. E muitas das vezes é porque não tomou um posicionamento radical contra o pecado. É triste, irmãos. Muito triste isso que eu vou dizer. Mas eu conheço uma pessoa em que ela foi orientada a passar pelas águas, pelo batismo. E nunca mais apareceu na igreja. Isso é muito triste. Sequer a pessoa quis argumentar, conversar. Nós tocamos no assunto e ela sumiu. Sumiu. Poderíamos sentar e mostrar para ela que era uma ordenança do Senhor, algo que nós precisamos cumprir, apesar da fé que essa pessoa dizia ter ou diz ter. Ela sumiu, foi embora. Isso é muito triste. Ou outras que ficam postergando, estão empurrando com a barriga. Ainda não compreenderam o que é servir a Jesus. Ainda não compreenderam a gravidade do estado em que vivem. Ainda não compreenderam. Não compreenderam a seriedade do que é chamar Jesus de Senhor. Não compreenderam. Porque se tivessem compreendido, tomariam um posicionamento, tomariam uma atitude e viriam correndo para o Senhor, assim como esses homens de Atos 2 fizeram. O que faremos, irmão? Ou seja, e agora? O que eu faço? Ouviram a mensagem, se arrependeram, se converteram e perguntaram, e agora? E agora? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Isso é muito triste. Ficam relativizando o pecado.
Isso me entristece muito. Embora tenha, talvez, ouça palavra após palavra, orientação após orientação daqui de cima, do pastor Alan, dos demais irmãos, minha, mas não se posiciona. Isso é muito triste. Agora, há que se fazer uma advertência. Assim como, por exemplo, a Bíblia declara que aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado, aquele que não obedece também está em pecado contra o Senhor. E essa é uma ordem clara de Jesus. Claríssima. Para que nós possamos ser membros da igreja, do corpo de Cristo, importa que passemos pelo batismo nas águas. Para que possamos participar da comunhão, participar da ceia do Senhor, importa que, em primeiro lugar, passemos pelo batismo nas águas. E aqui fica uma orientação para o dia da ceia. Se você não é batizado, você não deve tomar. Em primeiro lugar, você precisa se batizar para depois tomar a ceia. É uma orientação que eu quero dar para você aqui nessa manhã. E a segunda ordenança é a ceia. A gente tem um texto clássico que a gente usa, né? Vamos abrir lá? Leia comigo, por favor. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Só até aqui. Esse é o texto clássico que nós utilizamos para a ceia do Senhor. E eu vou classificar como a segunda ordenança. A primeira é o batismo e a segunda ordenança para a igreja é a ceia. O batismo é uma vez só. Mas a ceia nós precisamos atender ao Senhor até a sua volta. Até a sua volta. A palavra, a Bíblia em si, não define, ou pelo menos eu não encontrei, tá? Vou até dizer assim, para não errar contra a palavra. Eu não encontrei na palavra o período em que deve ser feito. Porém, aqui na nossa igreja, ela acontece mensalmente. Glórias a Deus por isso. Todo primeiro domingo do mês, nós nos reunimos à mesa com o nosso Pai. Todo primeiro domingo do mês. E o significado da ceia, diz assim, significa a continuação da vida espiritual. Ela nos lembra de que devemos, em primeiro lugar, estou fazendo menção à mensagem que eu preguei na última ceia, olhar para trás, ou seja, lembrar da morte de Jesus e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Em segundo lugar, olhar para frente, ou seja, a esperança que a igreja tem de que Jesus virá segunda vez para arrebatar o seu povo. Olhar para dentro, examinar a mim mesmo e olhar ao redor, o cuidado, o zelo com os meus irmãos. Então, o significado da ceia é esse. E eu até peço para que, se você não viu aquela mensagem da ceia, por favor, que você veja, que você vai compreender com uma profundidade maior isso que nós acabamos de dizer aqui. Então, irmãos, a próxima ordenança do Senhor é a ceia.
E também, por que nós estamos falando da ceia, sendo que a gente faz desde que a gente passou pelas águas batismais? Por quê? Porque, aparentemente, alguns irmãos esqueceram do significado, ou perderam o significado e a seriedade pela ceia. Aparentemente, tá? Porque nessa singela definição que nós trouxemos aqui, está dizendo que é a continuação da vida espiritual. Normalmente, quando a gente está ministrando, eu costumo dizer que é a renovação da nossa aliança com o Senhor. E, infelizmente, às vezes eu percebo, ou pelo menos transparece para mim, que alguns não têm, ou perderam o seu significado, ou realmente não sabem que essa continuação, que essa renovação da aliança, que é um momento sublime para nós como igreja do Senhor, que é um momento em que nós precisamos estar, sabe, aquele compromisso inadiável. É aquele compromisso que você já tem na sua agenda, aquele compromisso, olha, gente, eu posso até marcar com vocês, mas eu vou depois, digamos, parte da manhã aqui, depois das 11, eu só posso depois das 11, porque eu tenho um compromisso extremamente importante. Infelizmente, irmãos, eu, Júlio, percebo que isso não tem acontecido para a maioria, ou por uma boa parte de irmãos. Infelizmente. Parece que perderam o significado da ordem de Jesus. E ser igreja é compreender isso. Ser igreja é estarmos juntos para esse momento maravilhoso, para esse momento de renovo, para esse momento de batismo no Espírito Santo, para esse momento de cura, para esse momento de comunhão íntima com o Senhor, de renovo. Parece que a gente ao longo do tempo tem perdido o significado, ou de repente tem ouvido algumas coisas que têm minado a nossa fé em relação à ordenança do Senhor. Tem gente que acha que qualquer pessoa pode tomar a ceia. Eu discordo. Versículo 26. Por que eu discordo? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Tem gente que defende que o ímpio pode entrar na igreja, se ele entrar na igreja no dia, ele pode tomar ceia. Aí a minha pergunta fica: o ímpio tem a convicção da volta do Senhor Jesus? Sim ou não? Infelizmente, até dentro das igrejas, e talvez, presta bastante atenção nessa palavra, talvez, até no nosso meio tenha gente que não esteja esperando a volta de Jesus, por conta das atitudes que tem tomado, ou da falta da atitude a ser tomada, em relação a algumas coisas que precisam fazer. Parece que não esperam. Então, se a ceia do Senhor, ela é restrita, eu entendo que ela é restrita para aqueles que têm comunhão íntima e verdadeira com Deus. Porque na ceia do Senhor, o que a gente está apontando? O que a gente está afirmando? Que Jesus está voltando. Estamos apontando para a esperança da volta dele. Estamos celebrando aquilo, o sacrifício dele na cruz do Calvário, mas também estamos apontando para frente. Apontando a grande e gloriosa vinda de Jesus. O ímpio não vai fazer isso. Então por que eu tenho que defender que alguém que não tem compromisso com Deus possa tomar a ceia? Se ele sequer sabe da volta de Jesus, se ele sequer sabe ou tem noção do sacrifício de Jesus lá atrás, eu não posso aceitar isso. Não tem como, por causa da palavra. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós nos reunimos aqui, a gente está fazendo isso. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo.
É para isso que nós nos reunimos, para fortalecermos a nossa fé, para incentivarmos um ao outro, para renovar a fé, para aquele que está abalado, sabe, se levantar, ser despertado novamente. É para isso. Não é para aquele que não conhece, não é aquele que é estranho à nossa fé, não. É um momento só nosso. E eu falo baseado nessa palavra, aqui nesse versículo. E mais um versículo, que nós inclusive já até citamos. Atos capítulo 2, versículo 37, 38 e o 42. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 42, não é? E recebereis o dom do Espírito Santo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É aí mais uma evidência de que é restrito àqueles que têm o quê? Comunhão uns com os outros. Daqueles que perseveram aonde? Na doutrina dos apóstolos. Quem é que persevera na doutrina dos apóstolos? Quem está lá fora, no mundo? Sim ou não? Quem pertence a Cristo. Quem compreende a palavra do Senhor, quem vive a palavra do Senhor. Então a ceia é para esses. Tanto é que você vê aqui, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Olha só que coisa interessante. Primeiro a doutrina dos apóstolos, depois a comunhão e depois o partir do pão, depois as orações. Desta maneira, fica muito claro que a ceia do Senhor é reservada para a comunhão dos santos. A ceia não é apenas um ritual litúrgico, mas um ato de discernimento e de muita importância. Se não houver significado, não será a santa ceia do Senhor. Sendo assim, só está apto a participar da ceia aquele que pode, que consegue discernir o seu significado. Se não for assim, o propósito da Santa Ceia é desvirtuado. Então vocês conseguem entender agora o porquê que a gente está tratando desse assunto? Porque tem muita gente, e infelizmente, às vezes, o que dá a impressão é que alguns do nosso meio não estão tendo esse discernimento. E por que isso? Ainda aqui em Atos, no versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Como é que eu tenho comunhão? Sozinho em casa? Como é que a comunhão é praticada? Uma dupla? Um trio? No meio da congregação. A comunhão, ela só pode ser praticada no meio da congregação dos santos. Então você vê que aqui no versículo 42 de Atos, fala da doutrina, palavra, comunhão, unidade entre os irmãos. E após estar em comunhão, vem o quê? O partir do pão. Onde é que eu quero chegar com isso? É até a parte que eu coloquei onde há negligência na participação de alguns. Por quê? Porque tem gente que só aparece no dia de ceia.
A menos que seja um visitante, e é muito bem-vindo, e esteja em comunhão com o Senhor, é muito bem-vindo. Mas o membro da igreja local precisa estar em comunhão, como diz aqui em Atos. Precisa estar perseverando na doutrina, no ensino da palavra, na comunhão e partir do pão. Tem gente que pula, só vem para o partir do pão. E sabe o que acontece com isso? Perde o significado para essa pessoa do que é a ceia do Senhor. Ela deixa de ser abençoada por esse momento maravilhoso do Senhor, embora esteja aqui no dia, né? Eu atendi a orientação do pastor de não deixar de vir para a ceia. Mas e os outros cultos? E os outros dias? E a palavra tem ouvido constantemente? Tem estado no meio da congregação dos santos, dos irmãos? Tem atendido às orientações de frequentar os cultos? De participar da escola bíblica? De frequentar o encontro nos lares, que tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção? Tem ouvido a essas orientações? Se a resposta é não, para essa pessoa a ceia perdeu o significado. Perdeu. Para essa pessoa virou apenas um ritual vazio. Embora esteja no meio de todo mundo, embora talvez até chore na hora do louvor, ou na hora da ministração da palavra, ou na hora da ministração da ceia. Porque choro, irmãos, nem sempre é sinal de arrependimento, não. Sinal de arrependimento também tem choro. Mas, acima de tudo, mudança. Mudança. O que adianta? Eu choro, mas eu não mudo. É melhor não chorar, então. É melhor eu mudar sem chorar. Eu sou chorão de natureza, né? Mas é melhor mudar sem chorar, então. Muda, transforma a sua vida. Pede ao Senhor, o Senhor me ajuda. Eu preciso ser igreja, a igreja que o Senhor estabeleceu, a igreja que o Senhor quer que eu seja. Porque os dias estão sendo abreviados. E mais eu devo congregar. Mais eu devo estar junto com os irmãos. Irmãos, eu sei que há dificuldades, eu sei que há algumas necessidades, eu sei. E outras vezes eu nem sei porque as pessoas não falam. Quero deixar isso muito claro aqui. Às vezes há necessidade e os irmãos não falam. A menos que o Espírito Santo revele, e ele tem poder para isso, eu não tenho como saber. Não tenho. Às vezes a pessoa não está vindo, minha esposa liga. E aí, irmã? Não, está tudo bem. Poxa, irmão, não, mas está tudo bem. Como é que eu vou saber? Então o Senhor precisa me revelar o que está acontecendo. A pessoa disse que está tudo bem, a não ser que ela esteja mentindo. Mas a gente está aqui, somos igreja, somos uma família. Se não estiver bem, fala. Se eu não puder ajudar, eu vou pedir socorro. Se eu não souber lidar, com toda certeza, eu vou importunar o pastoralo. Vou bater lá na casa dele, lá vou esperar a live passar de manhã, vou cedinho fazer plantão lá, cedinho na porta dele. Assim que terminar a live, pastor, me socorre. Tem uma coisa que eu não sei resolver. Muito urgente, muito grave. Mas se você não falar, ou a gente pergunta, como tem acontecido, quero deixar isso muito claro aqui. Minha esposa muitas vezes liga, sabe que houve alguma coisa, liga, e aí? Está acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente pode... Não, está tudo bem. Se está tudo bem, significa que a situação foi resolvida. Então eu não vou me mover para fazer nada. Não vou. Está tudo bem, está tudo resolvido. Isso já tem acontecido mais de uma vez. Mais de uma vez.
Às vezes liga para alguma irmã ou algumas irmãs e está tudo bem, está tudo tranquilo, já resolvi, está tudo bem, não fala, a não ser que o Senhor revele. Se o Senhor revelar, com toda certeza, a atitude vai ser tomada, mas se o Senhor não revelar, está tudo bem. Mas então, irmãos, tem gente que acaba perdendo o significado da ceia. Embora se esforce, até se esforce para estar, mas acaba perdendo esse significado. Você quer ver uma outra coisa? Tem pessoas que perdem o dia da ceia. Não vêm. Não comunicam. E eu já dei essa orientação para comunicar. Não comunicam. Não avisam, não falam nada. E seguem tranquilo. Tá tudo bem. Para mim, qual a mensagem que ela está... Para mim, não estou afirmando que seja, mas para mim, qual a mensagem que ela está passando? Que a ceia é insignificante para ela. Pelo menos para mim, dentro daquilo que eu estou falando aqui, a ceia é insignificante para essa pessoa. Não vem, não dá uma satisfação. Eu estou falando de membros. Não dá uma satisfação e nem pergunta, pastor, olha, eu, vacilei, perdi, tem algum outro dia que vá celebrar a ceia? Nem isso faz. Nem isso. Essa pessoa, no meu ponto de vista, perdeu o significado do que é participar da ceia do Senhor. Ou faz a mesma coisa de não vir, não dar uma satisfação. É uma outra comunicação para mim, pessoal. Ignorância. Ignorância no sentido de não saber do que se trata a ceia. E por isso não vem, simplesmente não vem. Não é ignorância por falta de ensino não, tá? É por falta mesmo de não saber, de não querer saber, de não estar inteirado no que diz respeito à palavra de Deus a respeito da ceia. Porque graças a Deus o ensinamento tem aqui. E o Senhor que me trouxe para cá. Né? Eu volto a repetir porque eu preciso dizer isso para você. Foi o Senhor que me trouxe para cá. Eu não sonhava, nunca passou pela minha cabeça vir para cá. O Senhor me trouxe. E quando eu bati aqui, eu falei, meu Deus, tão perto da minha casa. Sendo ministrado, sendo corrigido, confrontado. Então, falta de ensinamento não é, irmãos. Não é. É a pessoa que escolhe estar ignorante a respeito do assunto. E com isso, perde o benefício, a bênção do Senhor daquele dia. Deixa de ser abençoado naquele momento ali. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos levar a sério em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora tem aqueles que, apesar de estarem no nosso meio, e às vezes se esforçam para estar constantemente, regularmente, isso é maravilhoso, mas no dia da ceia não vem. E isso é algo constante. É o mesmo caso do que eu falei no batismo, pecado. É o mesmo caso. É gente que ainda não entendeu qual é o significado desse momento tão sublime, tão especial para a igreja do Senhor. Gente que ainda vive como se estivesse no mundo. Como se estivesse vivendo na cultura que não é nossa, na cultura do mundo. Aí não vem. Aí não vem.
Por quê? Não vai tomar ceia, porque não está andando conforme a orientação bíblica, não toma, não vem. Eu me lembro de uma mensagem que o pastor Sandro trouxe, falando sobre a ceia, e ele dizia: ao invés de você fugir da ceia por causa do pecado, fuja do pecado para poder participar da ceia. Não viva mais uma vida de pecado e tome a ceia sem nenhum tipo de culpa. Examine se o homem pôs a si mesmo. Então participe. Por que fugir? Por que não estar? Nesse contexto é porque não é igreja. De fato não é igreja. Ainda não é igreja. Eu preciso dizer isso, irmãos. Não para ofender, mas para despertar. Quero deixar isso muito claro aqui para os irmãos. Para aqueles que não estão andando em conformidade com a palavra de Deus. Desperte, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, desperte, desperte. Esse é um apelo que eu rogo a você. Se você se enquadra nisso que eu estou falando, estou rogando a você. Acerta a tua vida em nome de Jesus. Cristo está às portas. Se você não acertar a sua vida, você vai padecer. Será que você ainda não entendeu isso? Será que isso não está claro para você pela palavra de Deus? A Deus ninguém engana. Cuidado desse negócio de jeitinho brasileiro, pelo amor de Deus. Isso não é de Deus não, irmãos. Nós precisamos levar Deus a sério e tudo aquilo que Ele estabeleceu para nós como igreja, em nome de Jesus. Acerta a tua vida, em nome de Jesus. E eu digo isso por amor a você. Eu estou dizendo isso por amor a você. Porque nos meus momentos de oração, na minha casa, eu peço a Deus para tocar no seu coração. Nos meus momentos íntimos de oração, eu falo: Senhor, abre os olhos, Senhor, desperta, Senhor, tira dessa zona de conforto letal, mortífera. Toma uma atitude em nome de Jesus. Você não está vendo que Jesus está às portas? E ainda que pareça que demore a volta de Jesus, a Bíblia declara que a nossa vida é como se fosse um vapor. E se você vai embora hoje? E se a sua alma é requerida hoje? Para onde você vai? Vivendo fora do padrão de Deus, vivendo em desobediência à palavra do Senhor. Para onde você vai? Para onde? Pelo amor de Deus, irmãos, nós não podemos viver na prática do pecado, não é compatível com a nossa fé. E tantas outras situações também, não apenas uma, mas tantas outras que o impede de participar da mesa com o Senhor. Por favor, em nome de Jesus, acerta a tua vida. Mais uma vez eu venho repetir, eu estou dizendo isso por amor a você, por amor à sua alma. Ainda que você saia daqui chateado, eu não me importo com isso. O que eu tenho me importado é com a sua alma. É com a eternidade da sua alma. Então por isso eu preciso falar. Por isso eu preciso exortar você nessa manhã a acertar a sua vida. É o que está faltando? É falta de perdão? Então perdoe. Essa semana o pastor Sandro botou algo maravilhoso. Eu liguei para ele, eu fiz contato com o pastor. O senhor me autoriza a pegar essa sua fala e mandar para alguém? Ele autoriza. Aí eu passei para a Vânia, pedi para ela mandar para alguém. E ali retrata um filme em que eram duas irmãs, na época nazista, se não me falha a memória, e no campo de concentração uma das irmãs foi morta. Para encurtar a história,
um dos algozes e uma dessas irmãs sobreviveu e vivia pregando, né, em Cristo, estava em Cristo e vivia pregando nos lugares, até que um determinado dia ela se depara com um homem que participou da morte da sua irmã. E ela vivia pregando sobre perdão. E naquele dia ali a fé dela foi provada. Porque aquele homem, ela vai de encontro àquele homem e aquele homem estende a mão a ela: você me perdoa porque eu fui um desses que participou da morte da sua irmã. E ali ela viu o quanto era mais fácil falar sobre o perdão do que praticar o perdão. E aquele homem estendeu as mãos para ela e o coração dela trancou. Só que ela escolheu estender as mãos para ele. E no momento, embora o sentimento dela não fosse aquele, e no momento em que ela estende as mãos para aquele homem, o Espírito Santo de Deus trabalha. Ela diz que, como se fosse uma energia, passa pelo braço dela. E o Senhor começa a ministrar no íntimo dela, no coração dela. E a partir do momento em que ela estende as mãos para aquele homem, dizendo apenas com os lábios que o perdoava, de fato, o Espírito Santo age, trabalha, e ela libera o perdão. Ou às vezes até tem irmãos que participam da ceia nessa condição, sem perdoar. Está invalidando o significado da ceia para você. Tem que liberar o perdão. Perdão não é um sentimento, irmãos. É uma escolha, como essa irmã fez. Escolhe perdoar. Você foi ferido? Foi ferida? Quem deve mais? Lembra da parábola do credor incompassivo? Alguém que devia além do que o período da sua própria vida, e alguém que devia um valor bem menor. Esses dois homens, o primeiro que devia além do valor da sua vida é perdoado, e ao sair de diante do rei, na rua ele encontra aquele que devia bem pouquinho para ele, e ele ali vai cobrar a dívida, embora havia sido perdoado de uma dívida infinitamente impagável que ele possuía. E ele cobrando aquela dívida, cobrando. Alguém vê, o rei fica sabendo, manda chamá-lo de volta e ele é preso. Até que toda a dívida dele seja paga. E a minha pergunta é: quando é que aquele homem vai poder pagar uma dívida preso? Nunca. Nunca. E essa parábola me faz tremer, porque eu olho para mim. A maior dívida quem tem não é o próximo para comigo, independente daquilo que ele faça. É minha para com Deus. É a moral, vamos dizer assim, dessa parábola, é o discernimento que eu tenho a respeito dessa parábola. Quem mais deve? Eu ao meu próximo, ou melhor, o meu próximo a mim, ou eu a Deus? Ao meu próximo, eu só posso cobrar aquilo que eu vejo, ou o mal que ele me faz. Mas Deus é o único, eu sempre comento isso também, que tem a prerrogativa de julgar foro íntimo. O que é isso? Deus tem acesso aqui dentro e aqui dentro. Eu não tenho. Então quem é que deve mais? Se nos milhares de pensamentos que eu tenho, que você tem, há muitas ofensas contra Deus. Se nos milhares de sentimentos que às vezes descem ao nosso coração, há muitas ofensas contra Deus que às vezes ninguém sabe. Ninguém toma nem conhecimento. E a gente ainda se acha no direito
de não perdoar o próximo. Quem não perdoa, acontece como esse homem dessa parábola, é condenado. Talvez nessa manhã haja pessoas aqui que precisem fazer isso, que precisem liberar o perdão. Haja pessoas aqui nessa manhã que precisem ser honestos consigo mesmo. Porque Deus já sabe. De Deus você não engana, nem eu engano nada de Deus, não escondo nada de Deus. Precisam liberar o perdão. Ore ao Senhor. Se você não consegue, ore ao Senhor. Faça como exemplo dessa mulher, que quando se deparou ali, eu sei que é mais fácil falar, eu sei. Mas há momentos em que eu também preciso fazer isso, praticar isso que eu estou falando. De fato, é mais fácil estar falando aqui do que praticar. Mas eu tenho a plena consciência de que eu preciso fazer isso para estar em comunhão com o meu Senhor, com o nosso Senhor. Então faça isso em nome de Jesus. Como diz o nosso amado irmão Cleiton, a falta de perdão, o não perdoar, é você estar de frente para aquele que te ofendeu e de uma forma sarcástica, vamos dizer assim, você pega um copo de veneno e toma, achando que ele é que vai morrer. Sabe, você está olhando assim, agora eu te pego, né? Aí você bebe o veneno achando que o outro vai morrer. A falta de perdão é isso. Essa ilustração que eu achei muito interessante que ele trouxe. Então perdoe. Não guarde mágoas em nome de Jesus. Seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus, desse mal, no íntimo do seu coração. Se você está vivendo com alguém que não é o seu esposo, a sua esposa, case-se em nome de Jesus. Assuma um compromisso diante da palavra e com Deus, para que você possa participar da ceia do Senhor, sem nenhum tipo de acusação, sem nenhum tipo de impedimento, em nome de Jesus. Se você tem vivido alguma outra prática de pecado, em nome de Jesus. Nós falamos aqui na primeira aula que a igreja, eu sempre esqueço o nome, mas eu vou usar esse nome, é guardião dos padrões morais, e nós estaremos falando sobre isso. Estou fazendo algumas pesquisas antes. E uma delas, irmãos, é algo alarmante. Essa maldição de empoderamento feminino trouxe vários problemas para a sociedade. A sociedade não acha que é problema, né? Mas para dentro da igreja também. O número de mulheres acessando pornografia deu um salto exorbitante. Exorbitante. Então, tanto homem quanto mulher, se você vive nesse problema, abandona em nome de Jesus. E participe da ceia em nome de Jesus. Seja restaurado, seja curada ou curado em nome de Jesus. E nós estamos tratando e tantos outros problemas. Às vezes a pessoa tem uma língua, abandona isso, pede a Deus ajuda. Deus ouve, irmãos. Deus ouve a oração. Irmãos, tem 2 semanas eu experimentei algo sobrenatural, mas muito, muito simples, muito simples. Eu estava trabalhando no meu quintal e essa minha nova função às vezes eu deixo o quintal um pouquinho de lado e o mato cresceu. E eu até precisei comprar uma máquina para me adiantar um pouco. E eu estava usando essa máquina. É algo muito simples, muito humilde mesmo que aconteceu comigo ali. Mas me fez tremer na presença do Senhor. Eu estava ali trabalhando e tem uma pecinha que prende todo o conteúdo ali da máquina que havia quebrado. Eu falei, eu vou trabalhar. A Vânia até falou, tem problema trabalhar com ela? Eu falei, acho que não tem não. Ela é uma pecinha que trava tudo.
E eu fui trabalhar com ela. E à medida que ela vai batendo em pedra, por exemplo, ou em algum obstáculo mais rígido, vai desenroscando a hélice. Só que eu não percebi. E teve um momento que eu bati numa pedra, quando eu estava roçando lá o meu quintal, e eu senti que, dá para sentir, que a peça bambeou um pouquinho, e ao invés de eu parar, eu acelerei. Quando acelerei, voou a peça para tudo quanto era lado, no meio do mato. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou achar peça para comprar aqui, dessa máquina? Deve ser uma fortuna. Eu falei, só tem uma coisa a fazer, orar. E eu comecei, Senhor, eu sei que eu fui negligente, quando eu vi que o disco estava bambeando, ao invés de eu parar, eu acelerei, e voou peça para tudo quanto é lado, mas eu preciso dessa máquina. Eu preciso muito dessa máquina para tentar me ajudar. E pouco a pouco, irmãos, eu falei, Senhor, leva os meus olhos onde as peças estão. É claro que as peças... uma hélice é fácil de achar no meio de um mato, né? Mas uma peça menor, bem minúscula, preta e minúscula, só pelo poder de Deus. E eu fui encontrando peça a peça, peça a peça. E por último, essa pecinha. E eu confesso que a falta de fé tentou vir ali naquele momento. Eu falei, uma peça dessa vai ser impossível. Preta, bem pequenininha, mas muito pequenininha. Mas eu falei, não, eu tenho que perseverar. Se eu comecei a orar, eu vou até o fim. E eu continuei orando, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, eu comecei, Espírito Santo, me ajuda a orar, me ajuda a encontrar essa peça. Leva os meus olhos onde ela está. Porque é procurar uma agulha no palheiro aqui, uma pecinha pretinha, muito pequena. Quando os meus olhos batem assim no lugar e eu vejo aquela peça minúscula, irmãos, minúscula, no meio do mato. Eu olho assim, a única coisa que eu fiz foi chorar. Não foi porque eu achei a peça, foi porque Deus atendeu a minha oração. De algo que para mim era impossível encontrar. E por que eu estou contando isso? Porque vale a pena orar. Vale a pena. Você está tendo alguma dificuldade? Ora e confia. Não deixa que a incredulidade entre no seu coração. A incredulidade tentou vir ao meu coração em alguns momentos ali, porque a peça era muito pequena. Era muito pequena. Mas ali eu tive uma grande lição. Que vale a pena perseverar, vale a pena confiar. Eu disse que seria um exemplo muito insignificante para vocês, por exemplo. Mas para mim teve um grande significado. Eu cheguei na cozinha, chorando. E com a pecinha assim na mão, mostrando a Vânia e a Mariana. Ih, meu pai está chorando. A Vânia encontrou. Falei, o Senhor me ajudou a encontrar. Então, amados, vale a pena. Vamos confiar no Senhor. Dê um passo de fé em nome de Jesus. O que tem te impedido de participar da ceia do Senhor ou de passar pelo batismo? O que tem te impedido? Abra a mão dessas coisas em nome de Jesus e dê um passo de fé. Fala para o Senhor do porquê que você não tem feito. É o que? Negligência? Senhor, eu não entendo muito bem a Tua palavra, eu não entendo muito bem o Evangelho. Começa a pedir ao Senhor que Ele vai fazer você entender. Espírito Santo, vem no meu coração como foi com esses homens. Faz o meu coração, apertar de uma tal forma que eu não resista, que eu compreenda as mazelas que há em mim. Me traz uma conversão genuína, verdadeira, que seja inconfundível para mim, que eu possa testemunhar para outras pessoas. Ora ao Senhor, porque Ele atende. Ora ao Senhor, porque Ele faz. Ele está vivo, Ele é poderoso, irmãos. Ele está ali, pronto para te ouvir. Se você orar, se você se apresentar diante do Senhor em arrependimento de pecados, Ele vai te ouvir e Ele vai te atender, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, amados, eu venho terminar aqui.
para que você não deixe de ter esses significados, a seriedade do que é o batismo. Você, se tem alguém aqui que ainda não se batizou, o porquê ele não se batizou ainda? Pelo menos os rostos que eu vejo aqui já tem, pelo menos uns 6 meses já tem, no mínimo. Então, por quê? Toma um posicionamento, toma uma atitude. E aquele que toma a ceia, que participa da ceia, ou que não participa, que foge da ceia, por que tem fugido da ceia? Conserta a tua vida. Coloca a tua vida no altar. Assim diz o Senhor para nós aqui nesta manhã. Para nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus. E tudo isso é para que haja vida, e vida em abundância, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, amada igreja do Senhor, que nós não venhamos a negligenciar as ordenanças do Senhor. E uma coisa que eu me lembrei muito importante, eu não posso deixar de falar. Como aquela pessoa que eu fui falar sobre o batismo, ela fugiu, ela sumiu. Alguém lembra aqui do Salmo 139? Ninguém foge pode sair daqui. Pode ir para outro lugar, onde ninguém saiba a sua condição. Pode. Mas, deixa eu ler aqui para a gente finalizar. Mas de Deus você não foge, não. Você pode fugir dos olhos dos pastores, ninguém saber da sua condição, ninguém saber o que você está fazendo. Isso é possível você fazer. Versículo 12, não vou ler ele todo não, mas versículo 12 diz assim: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada, nada, nada. Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. É o que nós estamos tratando nos atributos de Deus, que a gente vai dar uma pausa para tratar desses assuntos aqui relacionados à igreja. Então, em nome de Jesus, conserte a tua vida para honra e glória dele, para glorificar o nome dele, para honrar a ele, que entregou todas as coisas, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E isso aqui que nós estamos tratando é para gerar vida. O entendimento das ordenanças do Senhor é para que nós venhamos com temor e tremor para a casa de Deus. Para cada momento desse, a cada ceia, que a gente venha, sabe, não com altivez, mas que a gente venha, Senhor, em nome de Jesus. Batiza com o Espírito Santo, renova, traz arrependimento, para que a gente não entre achando, está tudo bem, está tudo... Não! Mas para que a gente venha para a casa do Senhor com o coração quebrantado, com o coração contrito, compungido na presença do Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, esse momento tão maravilhoso, tão sublime, tão único para nós, Senhor. Renova o teu povo, batiza com o Espírito Santo, traz cura espiritual, traz cura física, Senhor. Liberta de pecados, ó Pai. É para isso, irmãos. É para que nós sejamos uma igreja do Senhor, a igreja que o Senhor deseja. É para isso. Tudo que está sendo tratado aqui não é para acusar ninguém. Eu quero deixar muito claro, mas para gerar vida, para tirar você da sua zona de conforto, e muitas das vezes um conforto mortal. Sai dessa zona. Você não está vendo que é morte certa? É morte na certa. Sai dessa zona. Zona de desconforto, que parece conforto. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte, assim diz a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje, se você não valorizava a ceia do Senhor como deve valorizar, passe a fazer isso. Não há nada, irmãos, não há nada mais importante para nós do que esse dia. Em nome de Jesus. Que não soe para você como uma idolatria, não. É uma ordenança, uma ordem de Jesus, e é um momento importante de renovo para nós, como congregação, como igreja do Senhor.
Não é para ninguém idolatrar a ceia, mas idolatrar o dono da ceia, Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, próxima vez que você vier, que você chegue aqui com olheira de tanto chorar, porque se preparou a semana toda para aquele momento. Que você chegue aqui cheio da presença de Deus, quando vir algum irmão para abraçar com ele, que ambos sejam renovados com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te use para impor as mãos sobre alguém e curar, e ministrar a cura sobre a vida de alguém. Que Deus te use quando chegar aqui para o dia, sabe? Que você veja alguém que está fraco e que Deus te use para dar uma palavra de ânimo para essa pessoa. Isso é ser família, isso é ser igreja. Que sejamos a igreja que o Senhor quer, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a sua palavra. Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para transmitir à sua amada igreja. O meu clamor, Espírito Santo, é que o Senhor venha ter misericórdia daqueles que não compreendiam. A partir de hoje, em nome de Jesus, vão passar a compreender. E para que haja vida para esses que pensavam ter vida. Que haja realmente arrependimento de pecados. Que haja abandono de pecados. Pai, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a andar conforme a tua vontade. Ajuda-nos a não andarmos conforme o curso do mundo, Pai. Muitas vezes a gente anda sem perceber. Deus, tem misericórdia da gente, Pai. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, por amor ao Teu nome, por amor a Jesus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Sozinho não dá, sozinho a gente não consegue, sozinho a gente não pode. Sozinho a gente não toma atitude, Senhor, que deve tomar. Sozinho não dá, Espírito Santo, por amor a Deus. Aviva a Tua obra no meio dos anos, ó Pai. Aviva o Teu povo, aviva, Senhor, a cada um de nós individualmente, Pai. Aviva-nos coletivamente, Senhor, nós precisamos, ó Pai. É uma questão de vida ou morte, Pai amado. Nesses dias, ó Senhor, de tantos ataques, ó Pai. Quantos de nós têm aderido, Senhor amado, mesmo que inconscientemente, ideologias mundanas, satânicas, diabólicas, ó Pai. Arranque isso de nós, Senhor, nos faz enxergar, Pai, a simplicidade que é em Ti, Senhor. Nos faz enxergar os padrões que é em Ti, Senhor. Faz os homens enxergarem o seu papel, Senhor, como sacerdotes dentro da sua casa. Faz as mulheres, ó Senhor amado, entenderem o seu papel, Senhor amado, como ajudadoras, ó Senhor amado, dentro dos seus lares, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Faz os filhos entenderem os seus papéis, ó Senhor, como filhos submissos aos seus pais, ó Pai, dentro dos seus lares, ó Pai. Faz, ó Senhor, a Tua igreja, Senhor, entender o seu papel de se submeter ao Senhor, Pai, e ao governo que o Senhor deixou local, Pai amado, na congregação, Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor. Quebra, Senhor amado, ó Pai querido, toda insurgência, Senhor, contra tudo que o Senhor deixou para nós, ó Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Senhor, joga por terra, Senhor amado, todo mal, Pai amado. Joga por terra toda a sutileza do diabo, Senhor, no nosso meio, Pai. Coisas que às vezes a gente não enxerga, Pai amado, mas que Te ofendem, Pai. Mas, ó Senhor amado, que entristecem o Teu nome, Senhor, que impedem, Senhor, o Teu Espírito Santo de agir, Pai, no nosso meio, Pai. Eu Te
te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor amado. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Não nos deixa, Senhor, estar mortos, ó Pai, achando que estamos vivos, ó Senhor amado. Não nos deixa, Senhor, mas traz vida e vida em abundância a nós, ó Pai, a cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, nessa manhã, Pai, e te peço, Pai, novidade de vida sobre cada um de nós, ó Pai querido, para a glória do Teu nome santo, Deus amado. Age com poder, Senhor, age com graça, Senhor amado, age com misericórdia aqui nesse lugar, Pai, no nosso meio, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. É para Ti, Senhor, não é para o homem, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor amado, não confiando, Pai, na minha própria justiça, Senhor, não confiando naquilo que eu faço, Senhor amado, ó Senhor, mas clamando a Ti, Senhor, pelas suas multidões de misericórdia, Pai, clamando, esperando em Ti, Senhor, pelo Teu favor, Pai amado, confiando que o Senhor é longânimo, Pai, apesar dos nossos erros, ó Pai, apesar das nossas falhas, ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. E eu te peço nessa manhã, Pai, renovo para cada um aqui, Senhor, e para aqueles que não vieram também, Pai, também são igreja, também são meus irmãos, eu também preciso de cada um deles, ó Pai. Aqueles que não estão tendo o prazer de estarem aqui, Senhor. Ah, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, nessa manhã, Pai. Eu suplico a Ti, Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, para que o Senhor venha agir, Senhor amado. Porque agindo o Senhor, Deus, quem é que vai impedir, Pai amado? Não há ninguém que possa impedir o Seu agir, Senhor. Não há ideologia satânica no mundo que vai impedir o Seu agir, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, age, Senhor, age com poder no nosso meio, Pai, para que haja temor e tremor, Senhor amado, para que, Senhor amado, todos a uma só voz possam olhar e temer e tremer diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, batiza, Senhor, aqui nesse lugar. Renova, Senhor, dá-nos dons, ó Pai querido. Nós precisamos, ó Pai, para esses dias, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Pai. Eu te peço, Senhor, te agradeço, Pai, para a glória e para a honra do Teu nome santo, Deus. Amém, Jesus, e amém, Senhor. E a Deus toda a glória. Aleluia.